Bem-vindos mais uma vez à série A China é Assim, e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o Guilherme. Oi. Vocês já perceberam que o Guilherme não é chinês, mas ele tem bastante coisa interessante para falar sobre a China. A gente se conheceu quando a gente estava estudando chinês ainda, e depois que a gente acabou o curso, eu fui dar aula na faculdade e ele foi fazer mestrado na mesma faculdade. Ele terminou o mestrado e eu comecei a fazer o meu mestrado aqui. Quando eu comecei a fazer meu mestrado aqui, ele foi trabalhar numa empresa chinesa, e é sobre isso que a gente vai falar hoje no vídeo. Hoje eu e o Gui vamos comparar como é a vida de pessoas que trabalham e a vida de pessoas que estudam aqui na China do ponto de vista de nós, brasileiros. Então, Guilherme Alves de Souza, guardem esse nome porque é uma pessoa muito difícil de encontrar. Já fez mestrado aqui na China, em chinês também, está trabalhando aqui na China, fala chinês e já tem mais de 3 anos e meio de vida aqui na China. Antes da gente começar, assim, fala um pouco pra gente sobre o que é a empresa, o que é a empresa onde você trabalha, o que ela faz e qual que é o seu trabalho na empresa. Bom, o trabalho principal da empresa a empresa começou como uma empresa de jogos eletrônicos e com o mercado prioritário do Brasil. Eles publicam jogos para o Brasil, o mercado brasileiro. E depois de um tempo eles abriram outros negócios de pagamento e de influenciadores digitais. E eu faço a parte de divulgação dos jogos eletrônicos. A parte de divulgação no Brasil. Isso. E por isso eu também tenho que fazer uma comunicação com a equipe brasileira e a equipe chinesa. Tá, entendi. Então, todos os clientes da empresa são brasileiros. É uma empresa chinesa com clientes brasileiros. No início, sim. Mas agora, como eles estão com a parte de pagamento e a parte de influenciadores, então eles também agora têm clientes na China. Empresas chinesas que buscam a nossa empresa para Abrir mercado no Brasil. Abrir mercado no Brasil, porque a gente já tem experiência no Brasil. Tá bom. Tá, e no caso da rotina? Eu tô fazendo mestrado, né? Eu tenho uma rotina que eu já não tenho tantas aulas, mas às vezes eu tenho algumas aulas, às vezes não. E os trabalhos que eu faço são part-time, eles não são tempo integral. Então, assim, eu tenho uma rotina com certeza diferente da sua. Como que é a sua rotina na empresa, a rotina de trabalho? Como é que é o ambiente lá? Bom, para começar, eu começo o trabalho assim das 10 horas, geralmente fico até as 9, mas às vezes fico até as 7. De sexta-feira fico até as 7, sábado e domingo normal, eu não trabalho. E o meu trabalho lá principal como é divulgação, eu tenho que ficar falando também bastante com a equipe brasileira e eles pedem muito, como eu sou brasileiro, eles não conhecem tanto a questão do mercado brasileiro, eles precisam de um brasileiro para falar de como é. Apresentar o mercado brasileiro. Isso, apresentar o mercado brasileiro e é isso. Você trabalha das 10 da manhã às 9 da noite, então? Segunda a quinta. De segunda a quinta. Aí sexta-feira eu fico até às 7. Entendi. Aqui, comparando assim, o Guilherme trabalhando na empresa, né? Eu nem sabia que ele entrava às 10, nem sabia que era esse horário. Eu aqui, acho que ele tem uma rotina mais regular do que a minha, né? Eu tenho... Então, tem dia que eu tenho aula, tem dia que eu não tenho aula. Os trabalhos que eu faço, como eu falei, são meio período, né? Então eu tenho uma flexibilidade maior de tempo. Eu acho que essa é uma grande diferença já. Assim, então a regularidade das nossas rotinas é bem diferente. Mas na verdade eu até acho bem melhor que eu comece às 10 horas o trabalho, porque não sei se você já viu o metrô de Pequim às 8 horas da manhã. Com certeza. Isso seria muito bom em São Paulo também, né? Não dá nem pra entrar, quase. E você ficando até as 9 também, na hora da volta, também não pega o horário de rush aqui, que é às 6 horas. Mais tranquilo. É bem mais tranquilo. 7 horas. E também a gente tem esse horário de trabalho também por causa da equipe que tem no Brasil, né? Pra gente poder conversar. Porque tem a questão do fuso horário, sabe? Sim. Então, também, pra mim, eu acho até melhor, assim. Sim, o pessoal aqui na Chinalink faz isso também. Beleza, e com relação aos chefes, não sei se agora você tem um chefe chinês, ou chefes chineses, não sei. Queria saber se você já teve chefe brasileiro no Brasil, se você já trabalhou lá no Brasil antes, né? Comparar, como é que é ter um chefe chinês e um chefe brasileiro? Eu já trabalhei uma vez, assim, trabalhei uns 7 anos numa empresa brasileira, e depois eu vim pra China e agora estou trabalhando com um chefe chinês. E uma diferença que eu poderia dizer, que eu percebi, por exemplo, depois do trabalho no Brasil, a gente não fala muito de trabalho. O chefe ele não manda mensagem, não liga pra você, mas aqui é diferente, eles têm esse costume. Acho que também pelo fato de ser uma empresa de tecnologia, então quando tem algum problema tem que resolver, né, rápido. Mas é comum, sim, é mais comum, é mais aceitável, eu acho. Meus colegas de trabalho também acham bem
mais tranquilo, assim. Aqui na faculdade, os professores, eu recebo mensagem dos meus professores de final de semana direto. Já recebi mensagem de sábado, de domingo, de manhã, à tarde, à noite, qualquer horário, é um horário normal para eles mandarem mensagem também. Mandando a gente fazer coisa, cobrando a gente das coisas. Não só no horário de aula. Então, às vezes, quando eu comecei o mestrado aqui, eu tinha a impressão de que eles não descansavam, nunca descansam, porque eu tava domingo à noite, recebi uma mensagem do professor. Falando, cobrando algum trabalho, ou mandando algum texto pra gente, assim, uma coisa que no Brasil eu nunca tinha visto. E aqui é bem normal. Também porque aqui, eu já tinha percebido, já todas as faculdades, as bibliotecas aqui, elas ficam abertas de domingo a domingo, né? Então os chineses continuam estudando de final de semana também. Muitos deles. Não todos, mas muitos. Então os professores, muitos deles trabalham de final de semana. Tá, já falamos sobre o chefe, sobre os professores aqui, e como que é a relação sua com os seus colegas de trabalho? Quantos colegas de trabalho você tem e como que é a relação de vocês? Bom, na nossa empresa, assim, no nosso Bagunchu, no escritório, não tem tantas pessoas, assim, é uma empresa menor, mas, assim, acho que talvez até por isso o clima lá é bem tranquilo, assim, é bem mais livre, as pessoas gostam de brincar também. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E, assim, eu me sinto muito bem lá, eu me sinto muito bem-vindo, as pessoas sempre me trataram muito bem. Mas, assim, uma diferença que eu poderia dizer, talvez, assim, com o do Brasil, quando você chega do trabalho, assim, todo dia, lá no Brasil, o que a gente faz? A gente dá a mão, ou bom dia, tudo bem, como é que foi? Como é que foi o jogo ontem, Libertadores, ou como é que foi o final de semana? A gente tem o costume, né? Mas lá, aqui na China, eles não têm tanto esse costume. Alguns geralmente falam zao, que é bom dia, começa a trabalhar. Ou quando você vai embora também, desliga o computador e vai. Mas isso não quer dizer que eles são pessoas frias ou mal educadas. É só um costume deles. Eles não têm um costume de falar assim. Mas eles são pessoas super 10 assim comigo. Eu tô gostando bastante. Isso aqui, eu nas aulas, como o meu mestrado aqui é em chinês, então eu sou, a minha turma tem mais de 30 pessoas e tem eu e mais 3 estrangeiros só nesse meio todo. Então todos os outros 30 e poucos são chineses, né? E os outros 3 estrangeiros são asiáticos, eles não têm tanta cara de estrangeiro como eu tenho. Eu praticamente, na prática, assim, eles brincam e falam que eu sou o único estrangeiro da turma, né, no meio dos chineses lá. Então, no meu caso, quando eu chego na sala, eles... Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Meus amigos mais íntimos, assim, os meus colegas de aula que são mais íntimos, eles me cumprimentam. Oi, tudo bem. Mas os outros não também. Isso é uma coisa que também eu acho parecida. No Brasil, eu acho que mais pessoas me cumprimentavam lá quando eu tinha aula, né? Aqui, menos. Mesmo se a aula não começou ainda. Alguns só olham, só dão um oi assim, bem curto, eles não perguntam muita coisa. Isso eu percebo também. O que a gente já falou depois do almoço também. Ah, sim. Aqui eles têm também bastante o costume, pelo menos nessa empresa que eu trabalho, depois do almoço, eles tiram um cochilo. Cada um tem sua almofadinha, eles colocam em cima da mesa e tiram um cochilo assim, meia hora. Isso é uma coisa que eu vejo na biblioteca aqui, direto. Os alunos chineses tirando uma siesta também, uma meia hora, às vezes um pouquinho mais, né? Não sei, lá na empresa talvez não. Mas aqui, às vezes eu vejo gente dormindo bastante, já vi gente roncando na biblioteca já. Dormir bem pesado depois do almoço, bem comum. E eu já vi os funcionários da faculdade aqui também, a maioria tem travesseirinho também. Acho que eu nunca vi eles dormindo, mas eu já escutei boatos que eles dormem depois do almoço também. Primeira vez que eu vi, eu achei meio estranho, mas na verdade eu acho uma ideia bem legal, assim. Eu não consigo dormir à tarde, né? Mas pra quem consegue, acho que ajuda. Eu não consigo, mas assim, pra quem assim, quer dar uma descansada assim, depois do almoço, assim, acho bem legal. E mais alguma coisa da montanha que você tinha falado? Passear de sexta-feira e viajar com a empresa? De viajar com a empresa, não sei muito como é no Brasil, assim, pelo menos eu nunca tive isso no Brasil, eu nunca viajei com a minha empresa. Mas aqui às vezes eu vejo, assim, eu já viajei, eu já vi outros estrangeiros também fazer viagem assim com a empresa. Né, pega uma sexta-feira e viaja para um lugar próximo. Que nem mês passado eu viajei aqui para um, sabe, subir montanha.
E foi bem legal, foi uma experiência bem legal. E é bom, né, que a gente acaba tendo mais tempo para ficar junto, né? Porque às vezes no trabalho tá muito corrido e não tem tempo de nem falar com a pessoa que está do outro lado lá da sala. Mas nessas oportunidades você pode... E foi todo mundo da empresa ou só algum grupo pequeno de funcionários? Não, a maioria foi. Algumas pessoas não puderam ir, mas a maioria vai. Uma coisa, quando o Gui comentou isso, eu lembrei, eu não tive essa experiência, né, porque eu nunca trabalhei em empresa aqui, mas eu tenho amigos chineses que já me falaram que fizeram isso também. Às vezes, de uma sexta-feira à tarde, que o Guilherme falou, pegaram, a gente foi passear numa montanha hoje, foi fazer algum passeio. Primeira vez eu lembro que eu estranhei, falei, mas sexta-feira vocês saíram para passear assim? Eu falei, não tinha, o nosso chefe falou que o trabalho estava tudo em ordem, estava tudo em dia, então a gente podia passear uma sexta-feira à tarde. Isso é uma coisa que me chamou a atenção a primeira vez também que eu vi. E uma pergunta importante também, como é que é a carga horária, a carga de trabalho sua? A carga horária não, a carga de trabalho, assim, ela é muito estressante ou não? Tem muito prazo para você cumprir, tem muita pressão? Bom, primeiramente, eu não sinto tanto cansaço assim, porque apesar de eu trabalhar das 10 às 9, eu moro até que perto, assim, do trabalho, numa área mais central, então... Pego metrô meia hora, num horário que já tá mais tranquilo, e chego rapidinho onde. No Brasil ali... 2 horas de metrô. Pegava ônibus, depois metrô, e já era bem mais cansativo. Acho que isso aí já ajuda bastante. Agora, no trabalho, eu não acho que tem muita pressão em relação a entregar o trabalho. O chefe passa o trabalho e eu tenho que concluir. E se eu não consigo concluir no horário, ele não precisa nem falar nada. Eu fico um pouquinho a mais para concluir. Ele nunca falou assim, não, você tem que ficar aqui, assim, sabe? Mas geralmente você consegue terminar o seu trabalho no horário de trabalho mesmo? Geralmente eu consigo terminar no horário, mas se eu não conseguir e não der para deixar para o outro dia, eu fico lá um pouco mais. Mas o chefe nunca me obrigou, assim, ou falou, você tem que ficar, assim, sabe? Isso é diferente, né? O Gui comentou que ele, do metrô, o tempo que ele gasta no metrô, eu já comentei isso no vídeo apresentando as universidades na China aqui, que a maioria delas tem os dormitórios dentro da universidade. Então, no meu caso, eu moro dentro do campus também. Essa é uma enorme vantagem, eu não preciso pegar metrô nenhum dia, não preciso pegar ônibus, nenhum meio de transporte. Eu vou do meu quarto até a sala de aula, eu vou de bicicleta, porque o campus aqui na Tsinghua é grande, né? Em outras faculdades, os alunos vão caminhando mesmo, assim. A grande maioria dos estudantes moram dentro da faculdade. Essa é uma grande diferença. Eu acho que as empresas não tem como, né? Algumas empresas aqui na China eu sei que elas fornecem dormitórios também. Elas pagam um dormitório, assim, mas lógico que nunca é dentro da empresa, né? Não tem como. Essa é uma grande vantagem. E com relação à carga, lógico que isso acho que é meio parecido no Brasil, né? As coisas que o Guilherme falou aqui, quando eu estava escutando ele, em relação ao trabalho, assim, eu acho que é mais ou menos parecido. E aqui o mestrado também, né, nesse aspecto, eu acho que é parecido com o Brasil também. A gente estuda quando dá, faz as tarefas que tem que fazer, escreve os artigos que tem que escrever no tempo que dá também. Isso aí a gente tem um pouco mais de flexibilidade, né, no tempo, né? E eu estava até conversando com um amigo chinês em relação a isso, porque ele trabalhava em Tianjin, agora ele veio para Pequim trabalhar. E ele está começando um novo trabalho. O horário de trabalho dele é bem mais puxado que o meu. Só que na verdade, eu tava perguntando pra ele, na verdade ele nem precisava ficar tanto tempo ali no trabalho. É porque ele falou pra mim que ele via os outros colegas de trabalho lá. Eles ficavam lá, aí ele ficava meio sem graça de ir embora, assim, sabe? Porque tava todo mundo lá, o chefe tá lá, daí ele... Na verdade, nem precisava ficar lá, mas ele fica. Legal. O Guilherme compartilhou a experiência que ele tem de trabalhar aqui na China hoje, mas é claro, a empresa dele não é a única empresa na China, né? Então se você tiver alguma experiência de trabalho diferente da experiência do Guilherme, deixa aí um comentário seu pra gente, pode ser que ele seja útil para outras pessoas que estão pretendendo vir trabalhar na China também. Não esquece de curtir esse vídeo, deixar seu comentário e indicar ele pros seus amigos e parentes. Até o próximo. Tchau.